Olá, senhores. Meu nome é Jorge Forgiarini, professor de Direito Administrativo do Verbo Jurídico. Estamos aqui com mais um aulão Fundação Carlos Chagas, onde eu vou trazer alguns toques, algumas dicas com relação ao que a banca Fundação Carlos Chagas, FCC, costuma pedir em suas provas de concursos públicos. Eu vou falar superficialmente, de acordo com o tema, Direito Administrativo, aqueles pontos que são mais recorrentes em matéria de concurso público. Começo falando, portanto, sobre o tema administração pública ou organização administrativa. O que podemos dizer com relação à administração pública ou organização administrativa? Primeiro ponto, costuma cair em prova. Os três fenômenos referentes à administração pública e à atividade de administrar. Eu estou me referindo à centralização, desconcentração ou descentralização administrativa. Mais especificamente, falaremos sobre a desconcentração e a descentralização, porque a desconcentração é a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos não dotados de personalidade jurídica própria e, portanto, subordinados ao poder central. Senhores, passamos aqui para o nosso quadro, onde nós podemos ilustrar a desconcentração administrativa desta forma. O que é a desconcentração? É uma distribuição interna dentro da mesma estrutura organizacional. Vejam só, dentro da União Federal, nós teremos, por exemplo, as atribuições sendo divididas em ministérios. O que são os ministérios? Os ministérios são órgãos, são unidades de atuação administrativa não dotadas de personalidade jurídica própria. Ou seja, elas são subordinadas a um poder central. Isto é a desconcentração. A desconcentração fará nascer os órgãos. Órgãos são partes integrantes de um organismo maior. Assim como nós temos um fígado, temos pulmões, temos um coração, temos rins, a administração pública possui órgãos internos, que são unidades de atuação administrativa não dotadas de personalidade jurídica própria, mas especializadas no exercício de atividades específicas. Isto é a desconcentração. E observem, dentro dos órgãos existem novas bipartições em ainda outros órgãos e assim sucessivamente. O Ministério da Justiça será dividido em outros órgãos. Estes órgãos serão divididos em outros órgãos e assim até chegar ao servidor de menor hierarquia dentro do serviço público. A descentralização, por outro lado, vejamos aqui, é a distribuição externa de atribuições e responsabilidades perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria e autônomas, portanto, em relação ao poder central. Vejam só, o que é a descentralização? É a distribuição de responsabilidades, de competências para entidades que são satélites ao poder central, mas que possuem autonomia, que possuem liberdade, obviamente uma liberdade limitada, mas uma liberdade para a prática de atos. Possuem autonomia financeira, possuem autonomia administrativa. Estas são as entidades. Senhores, da descentralização administrativa surgirão as entidades, ou seja, surgirá aquilo que nós entendemos como sendo administração indireta. A administração indireta é fruto da descentralização. Por isso mesmo, é chamado de administração descentralizada. Muito bem. Senhores, prosseguindo, importante falar sobre os órgãos públicos. Os órgãos públicos são justamente aqueles elementos que compõem a administração pública, são internos à administração pública. E eles possuem algumas características. Em primeiro lugar, integram a estrutura de uma entidade. Um órgão público é apenas uma parte integrante de um organismo maior. O órgão público tem fundamento, tem sentido sozinho, isolado?
Não, porque ele é apenas um órgão, ele é apenas uma parte integrante de um organismo que possui vida própria. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Eis a distinção. Órgão público não tem personalidade jurídica própria. Entidade tem. Questão de prova, Fundação Carlos Chagas, importantíssimo. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria, já que eles são parte integrante de um organismo maior. Agora, as entidades possuem. Alguns órgãos possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Questão de prova muito importante. Alguns órgãos são subordinados a autoridades superiores, mas alguns órgãos possuem autonomia. Por exemplo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública. Todos estes órgãos possuem autonomia para estabelecer seus orçamentos e para administrar seus próprios recursos. Os órgãos são resultado de desconcentração administrativa, conforme já mencionamos, e os órgãos não possuem patrimônio próprio. O patrimônio de um órgão, na verdade, não pertence ao órgão, pertence à entidade a qual esse órgão faz parte. Prosseguindo ainda, nós temos daí a diferença entre a administração direta e a administração indireta. A administração direta é composta pela própria figura do Estado, da República Federativa do Brasil, composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isto é a administração direta. A administração indireta, senhores, nada mais é do que fruto da descentralização. Isso que nós chamamos de administração indireta, nada mais é do que a administração descentralizada. Compreende as seguintes categorias de entidades: as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Senhores, assunto que costuma cair em prova: a natureza jurídica de cada uma dessas entidades. Tá? Vale uma leitura aprofundada. Autarquias, direito público. Sempre. Autarquias de direito público, sempre. Empresas públicas, de direito privado. Empresas públicas, direito privado. Sociedades de economia mista, também de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. E, por fim, as fundações públicas. Aqui nós temos aquela confusão. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, as fundações públicas podem ter natureza jurídica de direito público ou de direito privado, conforme a lei que as cria ou as autoriza. Então, direito público, direito privado, ou público ou privado, conforme a lei que a cria ou a autoriza. Certo? Isso com relação à organização da administração pública. Tá bom? Também fazer apenas uma ressalva a algumas figuras recentes da administração pública, principalmente as autarquias em regime especial e as agências executivas. Tá bom? O que são as autarquias em regime especial? São autarquias cuja lei que a cria já lhe dá maiores prerrogativas, já lhe dá maiores privilégios, inclusive maior autonomia. Tá bom? As agências executivas, por sua vez, são autarquias ou fundações públicas de direito público que adquirirem maior autonomia em função da afirmação de um contrato de gestão. Contrato de gestão este estabelecido lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Nós não vamos entrar especificamente no mérito. Aqui consta contrato de gestão que propõe, ou melhor, que possibilita o aumento da autonomia das entidades e dos órgãos da administração pública em virtude da afirmação de um contrato. A ideia é a seguinte: a fundação ou a autarquia que firmar um contrato de gestão e adquirir maior autonomia será considerada uma agência executiva para efeitos jurídico-administrativos. Muito bem, senhores, a partir daí
começamos a falar sobre poderes administrativos. Poderes administrativos, na lição de Eli Lopes Meireles, a lição sempre mais clara, mais cristalina, são prerrogativas conferidas por quem? Por lei. Senhores, princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? Diz que a administração pública só pode fazer o que estiver expressamente previsto ou autorizado por lei. Portanto, os poderes administrativos são prerrogativas conferidas por lei à administração pública. É a lei que dá essa possibilidade ao poder público. E suas autoridades com exclusividade para a persecução do interesse público. Trazendo em miúdos, poderes administrativos são aquelas possibilidades que só a administração pública tem. Ninguém mais. E quais são os poderes administrativos, senhores? Bom, poderes administrativos, nós temos o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder normativo ou regulamentar e, por fim, mas não menos importante, o poder de polícia. O que costuma cair na prova, senhores? A distinção poder hierárquico e poder disciplinar. O poder disciplinar ele é muito mais restrito que o poder hierárquico. O poder disciplinar é o poder da administração pública controlar a conduta dos seus próprios agentes. A partir do quê? A partir da fixação de regras de conduta e a partir da punição àqueles que descumprirem as regras de conduta. Isso é o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é decorrente do poder hierárquico. Ele é derivado do poder hierárquico. Sem hierarquia não existiria disciplina. Porém, uma coisa não se confunde com a outra. O poder hierárquico é mais abrangente. O poder hierárquico é mais amplo. Cuidem isso na hora da prova. O poder hierárquico dá ainda a possibilidade de dar ordens, dá a possibilidade de revocar funções, a possibilidade de revogar atos praticados pelos inferiores e assim sucessivamente. O poder disciplinar não, ele é mais restrito. É só a possibilidade de aplicar penalidades. Outro detalhe, o poder disciplinar não se confunde com o poder punitivo. Isso aqui vai ter que ficar colocado no quadro. Senhores, poder disciplinar não se confunde com poder punitivo. Não é a mesma coisa. Podem até ter alguma semelhança, mas não são iguais. O que é o poder punitivo? O poder punitivo é o poder que tem o Estado, não a administração pública, é o poder que tem o Estado de aplicar punições aos particulares, certo? Pelo cometimento de crimes. Este poder punitivo se dá a partir do direito penal. Não tem nada a ver. O poder disciplinar se dá a partir da administração pública punindo seus próprios agentes, seus próprios subordinados. Senhores, isto aqui com relação aos poderes administrativos. Ainda cito o poder de polícia. Afinal de contas, o que se pode dizer com relação ao poder de polícia? O poder de polícia é o poder da administração pública restringir, 3 palavras, restringir, limitar e condicionar o quê? O uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades por particulares. Quando o poder público reboca o teu carro, quando o poder público fecha o estabelecimento por questões de higiene, quando o poder público caça uma carteira de habilitação, nós temos o quê? O poder público restringindo bens, direitos e atividades de particulares. Isso é poder de polícia. É o poder da administração pública nos restringir, nos limitar, nos condicionar. Muito bem. Isto com relação, portanto, aos poderes administrativos. Especial atenção, senhores, à figura dos alvarás. Alvarás no poder de polícia são muito importantes. E nós temos alvarás de licença e alvarás de autorização. Tá? Cuidem bem,
o alvará de licença de natureza vinculada, o alvará de autorização de natureza discricionária. Cuidem com muita cautela. Muito bem, poder de polícia. Vamos adiante. Atos administrativos. Os atos administrativos são aqueles atos praticados com exclusividade pela administração pública por força de lei. Os atos administrativos estão sempre estabelecidos em lei. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o ato administrativo é a declaração do Estado, ou de quem representa o Estado, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Aqui a gente já tira algumas observações muito importantes. Senhores, o ato administrativo, ele é sempre uma declaração de vontade. O ato administrativo não é a execução da vontade. E mais do que isso, o ato administrativo, ele pode ser praticado não só pela administração pública, mas por quem atua em nome da administração pública. Pergunta de prova. O ato administrativo é praticado exclusivamente pela administração. Errado. Por quê? Porque pode ser praticado por particular no exercício de atividades públicas. Por exemplo, uma empresa concessionária de serviço público. Tá bom? Os atos administrativos podem ser praticados por particulares? Sim. Muito bem. Sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Senhores, isso aqui é questão de prova eternamente. Todo ato administrativo poderá ser contestado judicialmente. Eu falei todo. Todo ato administrativo pode ser contestado judicialmente. O mais discricionário dos atos pode ser contestado judicialmente. Porém, todavia, contudo, entretanto, o Poder Judiciário somente poderá analisar a legalidade do ato administrativo. Jamais o Poder Judiciário poderá se manifestar quanto a critérios de mérito. Jamais o Poder Judiciário poderá analisar oportunidade ou conveniência dos atos administrativos. Ah, significa que o Poder Judiciário não pode analisar atos discricionários? Errado. Pode sim. Tá bom? Exclusivamente quanto à legalidade. Muito bem. E aí, senhores, chegamos aos elementos, requisitos ou pressupostos dos atos administrativos. E quando eu falo em requisitos, elementos ou pressupostos, nós temos competência. O ato administrativo, para ser válido, para ser existente, para fazer valer os seus efeitos, precisa ser praticado por sujeito competente. Quem é que atribui competência? Lei. É a lei que diz quem será o competente para a prática do ato administrativo. Isso é questão de prova. Senhores, a competência, lembrando, ela é irrenunciável. O agente não pode renunciar à competência. E é intransferível. A competência, portanto, ela é irrenunciável e intransferível. Mas a competência, ela é delegável e avocável. Lembrem-se disso na hora da prova. A competência pode ser delegada, artigo 12 da Lei 9784, artigo 12 da Lei 9784, e pode ser avocada, artigo 15 da Lei 9784. Forma. Forma é a feição externa do ato administrativo. É a maneira como o ato se manifesta, é a maneira como ele pode ser visto, é a maneira como ele pode ser analisado. A forma será sempre aquela prevista em lei. Vai ser na forma escrita com publicação no Diário Oficial, vai ser na forma de gestos mímicos, vai ser na forma oral, isto é a forma enquanto elemento do ato administrativo. A finalidade. Finalidade do ato será sempre atender ao interesse público. Aí vem uma pergunta de prova. Para atender ao interesse público, pode a autoridade administrativa descumprir com a lei? Não. Quando eu falo, passemos para cá. Senhores,
Quando eu falo em finalidade, eu falo de duas finalidades em específico. Uma finalidade geral, atender ao interesse público. Outra finalidade específica, que é cumprir a lei. Pergunta de prova: em nome do interesse público, pode ser descumprida a lei? Jamais. Jamais. Prosseguindo. Por fim, nós temos motivo. Motivo são os pressupostos de fato e de direito que levam à prática do ato administrativo. Pessoal, não confundam motivo com motivação. São coisas distintas. Na hora da prova pode cair. Motivos são a mesma coisa que motivação? Não. Motivos são os pressupostos de fato e de direito que levam à prática do ato. Motivação? Não. Motivação é a expressa indicação dos pressupostos de fato e de direito que levam à prática do ato. Portanto, a motivação é a indicação dos motivos. Por fim, objeto. Objeto nada mais é do que o resultado, o conteúdo do ato administrativo, que deverá ser sempre lícito, possível, sempre legal e sempre materialmente possível, portanto. Prosseguindo, analisamos os atributos dos atos administrativos. Começamos com a presunção de legitimidade e veracidade das alegações. Todo o ato administrativo é presumidamente lícito, mesmo que ilegal. Pergunta: os atos ilegais não gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade das alegações? Errado. Eles somente deixarão de gozar desse atributo quando expressamente declarada a sua ilegalidade, ou seja, quando o ato for anulado. Enquanto o ato ainda está valendo, está vigendo, ele ainda é presumidamente perfeito e as suas alegações são presumidamente corretas. Importante, essa presunção, ela é relativa, ela é juris tantum, ou seja, ela admite prova em contrário, o que leva, portanto, ao fenômeno da inversão do ônus da prova. A imperatividade, enquanto atributo, é aquele segundo o qual a administração pública impõe a sua vontade, independentemente da concordância de particulares. Ou seja, a administração pode impor a sua vontade, mesmo que o particular não concorde. Nós estamos aqui diante daquilo que Renato Alessi, grande doutrinador italiano, chama de poder extroverso. É o poder da administração pública impor a sua vontade, mesmo que diga respeito à esfera juridicamente tutelada de particulares. Autoexecutoriedade é o poder da administração pública executar as suas próprias decisões, independentemente de intervenção do poder judiciário. E a tipicidade é o atributo segundo o qual os atos administrativos necessariamente deverão estar tipificados pela legislação. Falamos sobre a motivação já como sendo a expressa indicação dos pressupostos de fato e de direito, ou seja, dos motivos, e chegamos à extinção dos atos administrativos. Senhores, aqui é questão de prova. Tá? Aqui é questão de prova. A extinção de atos administrativos se dá de duas formas diferentes, primordialmente: anulação e revogação. Vejam o que diz aqui, artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Ou seja, quando o ato for ilegal, anulado. O que é a anulação? É uma declaração de que aquele ato lá atrás, ele é ilícito. E que, portanto, nunca deveria ter feito valer os seus efeitos. Isso é a anulação. Portanto, a anulação tem efeitos ex tunc, efeitos desde a origem. Por outro lado, temos a revogação, e revogá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A revogação não tem nada a ver com ilegalidade, muito pelo contrário. A revogação tem a ver com mérito. O ato é revogado por motivos de mérito. O ato está praticado, ele é perfeito, mas ele é inconveniente, ele é inoportuno. Pode revogar? Pode revogar. Tá? Importante, o ato administrativo somente poderá ser revogado se ele for discricionário. Um ato vinculado não poderá ser revogado. Por quê? Se não existe mérito na sua prática, não haverá mérito na sua extinção. Ainda falando sobre a convalidação que admite duas hipóteses. Nós temos a convalidação tácita e a convalidação expressa. A convalidação tácita está aqui no artigo 54. Prazo decadencial para a administração anular os seus próprios atos. Qual é o prazo? 5 anos. Se a administração praticou um ato administrativo, não o corrigiu em 5 anos, torna-se perfeito, torna-se convalidado, portanto, em função do decurso de prazo. Vejam, é uma convalidação que é tácita. Por quê? Porque a administração não se manifestou a respeito. Agora, artigo 55. O artigo 55 é a convalidação expressa. Aqui, a administração tem a intenção de convalidar um ato praticado de maneira irregular. Porém, é um ato cujo vício é sanável, é corrigível e que não traz prejuízo a quem quer que seja. Artigo 55 fala, portanto, sobre a convalidação expressa do ato administrativo. Com relação à responsabilidade civil do Estado, sendo direto ao ponto, que diz a responsabilidade civil do Estado? Senhores, responsabilidade civil do Estado não dispõe de uma lei específica. Está estabelecido pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E este dispositivo, do artigo 37, parágrafo 6º, contempla a teoria do risco administrativo, como sendo a predominante no direito brasileiro em relação à responsabilidade civil do Estado. O que significa isso? Significa que o Estado responde pelos danos praticados por seus agentes no exercício de suas atividades, porque assume o risco pelas atividades que exerce. Por outro lado, se aplica no Brasil também a teoria da culpa administrativa, ou seja, a teoria da culpa anônima. No Brasil, portanto, aplicam-se duas teorias quando se diz respeito à responsabilidade civil do Estado. Teoria da culpa administrativa, teoria do risco administrativo. Tá bom? Muito bem. Aqui nós temos a transcrição do artigo 37, parágrafo 6º, lembrando também que esse dispositivo se aplica às pessoas jurídicas de direito público e também às de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Artigo 37, parágrafo 6º. Se aplica exclusivamente à administração pública? Não. Se aplica também às empresas privadas concessionárias de serviços públicos. Já foi questão de prova, pode vir a ser de novo. Tá bom? Muito bem. Licitação. Vamos falar de licitações? Então tá bem. Senhores, quando se fala em licitações, nós temos que pensar nos princípios aplicáveis aos procedimentos licitatórios. E quando eu falo em princípios, eu falo princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Está estabelecido no artigo 41, deem uma analisada. Nem a administração pública, nem os particulares podem descumprir o que está no edital. O edital faz lei dentro da licitação. E mais, o edital vai vincular, inclusive, o contrato assinado posteriormente. Já caiu em prova isso? Claro que sim. Óbvio que sim. Princípio do julgamento objetivo. O julgamento deve ser objetivo e pautado em critérios objetivamente colocados onde? Lá no edital, lá no instrumento convocatório. Tá? Então vejam, princípio do julgamento objetivo está lá nos artigos 44 e 45. Princípio da adjudicação compulsória. Adjudicar é atribuir o objeto da licitação à empresa
vencedora do certame. Significa convocar a empresa para assinar o contrato. O artigo 50 diz que a adjudicação vai obedecer à ordem de classificação no concurso. Pergunta: obrigatoriamente a empresa vencedora da licitação vai ser adjudicada? Ou seja, a empresa vencedora tem direito adquirido à adjudicação? Não, porque pode ser que ninguém seja adjudicado. A licitação pode ser revogada, pode ser anulada. Tá? Então cuidem, é muito importante. A adjudicação compulsória não implica em direito adquirido à adjudicação. Sigilo na apresentação das propostas. A licitação é pública, porém as propostas são sigilosas até a data da sua abertura. A devassa à proposta licitatória, inclusive, é crime tipificado no artigo 94 da Lei 8666. Portanto, estes são os princípios relevantes quando se trata de licitação. Senhores, temos outros princípios colocados lá no artigo 3º da Lei 8666, mas aí não são de grande relevância, pelo menos para efeito de concurso público. Tipos de licitação. Aqui eu chamo a atenção para este ponto. Por quê? Porque tipo de licitação diz respeito aos critérios de julgamento. E nós temos 4 tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Por que eu chamo a atenção? Porque muita gente confunde tipo de licitação com modalidade de licitação. Está errado. Os tipos de licitação estão estabelecidos aqui no artigo 45, parágrafo 1º. Deem uma analisada. Deem uma analisada. Por outro lado, senhores, as modalidades de licitação, deixa eu passar aqui, as modalidades de licitação estão previstas no artigo 22, concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Não confundam uma coisa com a outra. A última observação com relação às licitações, eu faço com relação à inexigibilidade e dispensa de licitação. Senhores, a inexigibilidade se dá quando houver inviabilidade de competição. Botem na cabeça, é inexigível, é inviável. Se há inexigibilidade, há inviabilidade. Se há inviabilidade, há inexigibilidade. Inviabilidade igual a inexigibilidade e assim por diante. Façam este jogo mental. Tá? A essência de uma licitação é a competição. Quando a competição for materialmente inviável, será inexigível. A dispensa ocorrerá nas hipóteses do artigo 17 e do artigo 24. É quando há, sim, a possibilidade da realização de licitação, mas a legislação expressamente ou dispensa ou autoriza a dispensa. Lembrando, Maria Silvia Zanella de Pietro chama a licitação dispensada de licitação proibida. Não deve haver licitação. Artigo 17, incisos 1 e 2. Tá bom? Muito bem. Contratos administrativos. Meus queridos, aqui nós temos um tiro dado, bujo deitado. Por quê? Porque se cai licitação, cai o quê? Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes, sem dúvida nenhuma. São aquelas cláusulas que só existem nos contratos administrativos. Por quê? Porque seriam proibidos em quaisquer contratos privados. As cláusulas exorbitantes são aquelas que vêm em benefício da administração pública. Tá? Estão estabelecidas em lei. Cláusulas exorbitantes estão estabelecidas em lei. Olhem aqui. Quais são as cláusulas exorbitantes? Estas 7 que nós temos aqui. A alteração unilateral das cláusulas contratuais, rescisão unilateral, fiscalização e ocupação de bens do contratado, aplicação direta de penalidades, anulação, restrição ao uso da exceptio non ad impleti contractus e ainda exigência de garantia, conforme todos os dispositivos colocados aqui no slide. Tá bom? Fica para uma análise individual. Quem entende essas cláusulas exorbitantes, entende contratos administrativos e vai gabaritar a prova a respeito. Alguma outra coisa é importante saber? Sim. Por exemplo,
as hipóteses de contrato oral, conforme estabelecido lá no artigo 60, parágrafo único. Tá? Existe a possibilidade de contrato não escrito? Existe. Existe a possibilidade, sim. Tá bom? Muito bem. Isso, portanto, é o importante. Para fechar, senhores, a nossa explanação sucinta e superficial, improbidade administrativa, conforme disposto na Lei 8429 de 92. Eu vou chamar a atenção só para um detalhe. Olhem só. Nós temos 3 tipos de atos de improbidade administrativa. Tá? Atos que importam enriquecimento ilícito, conforme artigo 9º. Atos que importam em lesão ao erário, conforme artigo 10º. E atos que importam em atentados aos princípios da administração pública, conforme artigo 11. Tá? Muito bem. E as penalidades? As penalidades que estão estabelecidas no artigo 12, incisos 1, 2 e 3. As penalidades são estas 6 aqui. Querem ter facilidade de acesso à informação? Façam um quadro como esse e nos incisos 1, 2 e 3, completem. Atos que importam enriquecimento ilícito. Há perda de bens acrescidos ilicitamente? Sim. E aqui vão colocando. E assim sucessivamente. Algumas outras informações são essenciais. Primeiro lugar, senhores, para que seja configurada a improbidade, não há necessidade de dano ao erário. Segundo lugar, particulares que contribuam ou que se beneficiem do ato de improbidade também serão punidos na forma da Lei de Improbidade Administrativa. E importante saber desse aspecto. Particulares também poderão ser punidos pela Lei de Improbidade Administrativa. Sendo assim, me despeço de todos. Espero que as explanações tenham sido úteis e até a próxima.